Força, Milito! Segura a onda porque a gente precisa muito de você. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal. Hoje, 1º de julho, segunda-feira. É bom quando um mês novo começa numa segunda, início de semana, início de mês, para a gente tentar aí virar uma chave, né? Começar um projeto novo. Vale para quem quer começar uma dieta, vale para quem quer começar uma atividade física, vale para quem quer virar a chave e mandar para longe uma má fase, esportivamente falando, que é o caso do Atlético. A gente brincou aqui ao longo dos dias, né, desse mês. Termina logo junho, porque a situação era muito delicada, continua delicada por mais alguns dias de julho, mas pelo menos a gente vê uma luz no fim do túnel. Antes da gente analisar a partida de ontem entre Atlético e o Xará Goianiense, os recados de sempre aqui do canal. Se você ainda não fez o seu cadastro na KTO, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta, caso você erre, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Falando em aposta que você erra, ontem eu não venci a aposta do Odão da KTO porque aquela bola do Hulk pegou no travessão. A gente vai falar sobre aquele lance, sobre o jogo como um todo. Se aquela bola do Hulk tivesse entrado e o Atlético tivesse confirmado a vitória, entraria uma odd de 3 e pancada, acho que era 3,72 para o Atlético vencer com o gol do homem. E por um detalhe ali não entrou, faz parte, vida que segue. Se você está me assistindo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho e me ajuda demais. E se você quer apoiar ainda mais o meu trabalho, considere virar membro por R$ 14,99 por mês para ter acesso ao grupo exclusivo de WhatsApp, sorteio de camisas no final da temporada, participação prioritária em lives e muito mais, beleza? Para quem achou que o jogo contra o Inter lá em Criciúma a gente viveria o pior cenário pensando em desfalques, foi pior contra o Atlético Goianiense ontem na Arena MRV, né? A gente tinha 12 desfalques. Vamos ver se eu vou conseguir citar o nome de todo mundo aqui. Os 2 jogadores que estavam suspensos por 3 cartões amarelos, Bruno Fux e Gustavo Scarpa, e aí vem o bonde do departamento médico. Maurício Lemos, Saravia, Alisson, Otávio, Rubens, Zaratio e Everson, além dos jogadores que estavam com suas seleções. Eu digo estavam porque o Chile do Eduardo Vargas foi eliminado da competição, então Vargas vai retornar, tomara que a tempo do jogo contra o Flamengo na quarta-feira, mas estavam com suas seleções. Guilherme Arana no Brasil, que continua, Alan Franco com a seleção do Equador, que continua. O Equador ontem empatou com o México, resultado que foi suficiente para avançar de fase, então a gente ainda vai demorar um pouquinho para ter o retorno do Franco. E o Eduardo Vargas, que estava com a seleção do Chile, esse sim está eliminado e volta agora para o Atlético para a sequência da temporada. Então, 12 desfalques é um número delicadíssimo, que reflete naturalmente na quantidade de opções que o treinador tem para escalar o time. Ontem o Atlético tinha 6 jogadores no banco de reservas. 6 jogadores no banco, assim, eu acho que a única ocasião que a gente pode, procurando muito, encontrar um time que foi a campo com só 6 jogadores no banco, talvez seja a pandemia. No auge da pandemia ali, o Atlético mesmo teve momentos muito críticos ali. Eu lembro daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que muita gente do elenco do Galo tinha testado positivo. O Galo foi a campo com um time lotado de meninos, só tinha menino da base no banco, e ainda assim tinham mais de 6. Eu conferi ontem, acho que tinha 8, se eu não estou enganado, 8 ou 9 jogadores no banco, mas só a meninada da base, claramente para completar um banco ali, algo que o Milito já deixou claro que não faz e que não vai fazer. Então o Atlético tinha no banco o goleiro reserva, que era o Gabriel Delfim, né? É curioso que o Gabriel Átila, o terceiro goleiro, também aqueceu com os outros goleiros ali antes do jogo, né? Estavam aquecendo o Matheus Mendes, o Gabriel Átila e o Gabriel Delfim, e o Átila não estava na lista de relacionados, né? Então não entendi ele porque que ele estava aquecendo, mas não estava relacionado, pelo menos não na lista que o Atlético divulgou. O Gabriel Delfim, sim, esse estava no banco de reservas. Aí a gente tinha, primeiro que não tinha nenhum jogador de defesa no banco, nem zagueiro, nem lateral, né? E aí a gente tinha um volante, que era o Vitinho, 2 meias, que eram o Robert e o Pedrinho, no último dia de contrato. Aliás, entrou em campo, né, pelo Atlético no último dia de contrato. Agora ele volta para o Shakhtar na Ucrânia, e o Shakhtar vai definir o que vai fazer com ele, se vai jogar por lá, se vai ser reemprestado, vendido, enfim. E 2 opções para o ataque. O Allan Kardec
e o Isaac. Esse era o banco de reservas do Atlético, essas eram as alternativas ali do Gabriel Milito, que foi questionado mais uma vez sobre isso na entrevista coletiva e mais uma vez falou, e logo mais nós vamos falar sobre a postura do Milito na coletiva, porque pela primeira vez ele se mostrou um pouco irritado, e aqui eu não estou criticando o Milito, porque eu não acho que ele está errado, nós vamos chegar lá, mas ele foi questionado sobre isso e ele falou, olha, eu vou com os que eu tenho, não adianta, eu levar um menino da base que não está preparado só para encher o banco, sabendo que ele não vai entrar, é a mesma coisa de eu levar o meu irmão, meu pai, o seu tio, o seu primo, né? Ele retrucou ali a pergunta nesse sentido. E ele não está errado. Ele não está errado. O nosso sub-20, é só olhar a classificação do Atlético no Brasileirão sub-20, o desempenho do time, não entrega para o treinador do time principal hoje mais alternativas, né? O próprio Vitinho, que ele conseguiu pensar no sub-20, foi um jogador ali que ele conseguiu buscar, mesmo assim treinou algum tempo com o Milito até ser relacionado pela primeira vez, e foi o único até aqui, né, com exceção, claro, daqueles garotos que são formados no clube, mas já estão compondo o time profissional, que é bem verdade, não são poucos, né? A gente tem vários, tem o Rômulo, tem o Cadu, tem o próprio Isaac, enfim, o Paulo Vitor, tem bastante gente que veio da base e está no elenco profissional, mas tirando esses que já estão lá, o Sub-20 hoje não entrega opções de jogadores preparados aí para estarem no banco de reservas de um time profissional do Galo, porque para estar no banco tem que fazer algum sentido em algum contexto do jogo para entrar, né? Levar para passear não faz o menor sentido, então eu vejo muito essa pergunta nas redes sociais. Pô, Frossar, não tem ninguém, não tem um lateral esquerdo no sub-20 e no sub-17, gente, se não tem no 20, no 17 menos ainda, o garoto tá menos pronto, naturalmente, né, pela idade. Então, assim, não vou discordar do Milito em relação a essa postura de levar pouca gente e acho que é só é o famoso grito de desespero ali, né? Para deixar claro para todo mundo que ele não tem opção, realmente. E não faz sentido levar por levar só para preencher banco, porque ele não confia nos garotos que não estão ali treinando com ele no dia a dia ou que não mostraram para ele, mesmo treinando aqui e ali, que estão preparados para jogar. Então, o time do Atlético tinha essas opções no banco e aí a gente vai analisar o time titular que entrou em campo, né? Porque a gente precisa fazer algumas ponderações pensando na avaliação do desempenho coletivo. A gente tinha o Matheus Mendes no gol, não é o titular. A gente tinha na direita o Mariano, não é o titular. O Igor Rabelo e o Rômulo eram os zagueiros, nenhum dos dois é titular, considerando todo mundo, né, à disposição, considerando aí Bruno Fux voltando, o Batalha quando está disponível para jogar na zaga como zagueiro mesmo, não como esse zagueiro volante, joga mais frequentemente do que esses dois, e a gente vai ter a chegada do Leão, que aliás chega hoje por volta das 16 horas lá no Aeroporto Internacional de Confins. Estaremos lá acompanhando a chegada do Lianco aqui para postar tudo para vocês para o canal. O Alonso também está chegando, então assim, nenhum desses dois deve ser o titular ao longo da temporada, né? Claro, pode acontecer de começarem a comer a bola nos treinos, nos jogos e ganharem posição, mas Rabelo e Rômulo não serão titulares ao longo da temporada. Aí o Batalha estava fazendo uma função que ele pode até ser um titular do time quando a gente tiver todo mundo, mas não é o ideal, que é o zagueiro volante, né? Sem a bola ele era zagueiro, então ele tinha que afundar para fazer ele preencher a linha de 4 e nem sempre conseguia fazer, porque com a bola ele era volante, então com a bola ele tinha ali uma responsabilidade também de sair jogando, né, de iniciar uma construção ofensiva do time a partir do meio campo ao lado do Paulo Vitor. Então o Batalha não estava na condição ideal ali, fazendo meio que um pouco das duas funções, e o Paulo Vitor definitivamente não é titular, no meu entendimento não fez um bom jogo hoje, faltou marcar um pouco mais de perto alguns espaços que o Atlético Goianiense conseguiu explorar, mas longe de queimar o garoto aqui. Vocês sabem que eu sou defensor dos jogadores da base e vou sempre defendê-los porque o contexto não é favorável e eles merecem sempre o benefício da dúvida. Ele fez uma partidaça lá em Criciúma contra o Inter, entrando ali num contexto que o Zarate machucou, enfim, e foi muito bem. Bom jogador, confio no crescimento dele. Mas ontem, na minha opinião, especialmente no primeiro tempo, não foi bem. Aí a gente tinha o Igor Gomes como meia, não é o titular definitivamente, aliás fez uma partida abaixo, na minha opinião, mais uma, jogador que se movimenta pouco, que muitas vezes se esconde atrás da marcação ou muito próximo da marcação, falta aparecer para o jogo, dar opção, falta arriscar um passe um pouco diferente, falta fazer uma movimentação buscando ali uma profundidade em alguns momentos do jogo, uma profundidade para encostar um pouco mais nos atacantes.
ele fez uma jogada de tabela com o Hulk, que foi a que saiu aquela bomba do Hulk no travessão. Tô até adiantando já alguns assuntos que eu falarei mais pra frente desse vídeo, mas para mostrar para vocês que nenhum dos jogadores que estavam em campo eram titulares, com exceção do Paulinho e do Hulk, né? Os titulares na função que jogaram. Na esquerda, a gente tinha o improviso do improviso, que o improviso na esquerda já é o Arana. Perdão, já é o Scarpa, né? O Arana é o titular, o Scarpa é o improviso naquele lado. O improviso do improviso foi o Cadu, né, que fez uma função parecida contra o Inter, né, ajudando na marcação pelo lado esquerdo ali, mas tinha mais um jogador ali, né, que era o próprio Gustavo Scarpa, e agora foi ala mesmo, né? O Rômulo era o zagueiro pela esquerda e o Cadu era o ala. E do lado direito era o Palácios, né, que também não é o titular daquela posição, tendo todo mundo, quem joga ali é o próprio Gustavo Scarpa. E aí na frente a gente tem a dupla titularíssima, Paulinho e Hulk, e na saída o Hulk falou o seguinte, na saída do jogo, assim, eu tô atropelando alguns temas aqui, geralmente eu analiso o jogo na medida que aconteceu, né? Esqueci o nome da palavra, cronologicamente. Eu geralmente analiso o jogo aqui minimamente de forma cronológica, mas eu já estou adiantando alguns assuntos porque conectam com o que eu estou falando. O Hulk, na saída de campo, dá uma declaração falando o seguinte: olha, os jogadores que decidem precisam receber a bola, então no jogo que está travado, tem que dar a bola para os jogadores que decidem lá da frente, porque eu estou ali para decidir, os jogadores mais, né, maduros ali, mais preparados vão decidir. O Hulk, com muita educação, quis dizer o seguinte: olha, o time estava com muito menos jogadores ali de hierarquia, jogadores, né, que de fato resolvem, que criam alguma coisa diferente, que tem uma qualidade para tirar uma jogada da cartola. Nesse caso, pessoal, dá a bola na gente, entrega a bola para mim e para o Paulinho, que a gente vai tentar alguma coisa diferente. Foi o que ele tentou dizer, né? Assim, na minha avaliação, né? Não tenho procuração para falar pelo Hulk, mas foi como eu avaliei a declaração dele. E eu acho louvável, porque ele está tentando ali, pessoal, fazer alguma coisa para levar o Atlético à vitória. E quando você olha um time que, como eu acabei de dissecar aqui para vocês, é um time praticamente inteiro reserva, você tem menos qualidade coletiva. Falta entrosamento para esses caras, eles não jogam juntos geralmente, né? Treinam muito pouco pela rotina exaustiva de jogos. Faltam mais jogadores que têm um leque, né, de qualidade técnica ali para fazer uma coisa diferente. Então, quando você tem todo mundo, eu vi uma análise muito interessante do Edu Panzi, né, que eu acho excelente comentarista da Itatiaia, né, justamente avaliando essa declaração do Hulk. Eu concordo muito com ele. Essa situação até da chegada da bola com qualidade até a dupla de ataque, né, envolve essas opções atrás da dupla de ataque, porque sim, especialmente contra um time muito defensivo, como é o Atlético Goianiense, o Hulk e o Paulinho não vão conseguir assoviar e chupar cana, não adianta. Não vão conseguir ir lá atrás buscar a bola para fazer a jogada e estar lá na frente para finalizar. Porque deu para ver claramente eles tentando fazer isso em alguns momentos. E volto a dizer, é louvável que tentem, porque no desespero ali do jogo, você vê que seu time não está criando nada, os caras, são os protagonistas, eles tentam que está ao alcance deles. Então deixa eu ir lá no meio de campo buscar uma jogada. Deixa eu tentar uma jogada individual, driblar dois caras aqui, tentar um chute de longe, o Hulk tentou. Deixa eu tentar um gol de falta, o Hulk tentou. Então, assim, na bola que caiu no pé do Paulinho dentro da área, ele fez o gol. Mas para a bola chegar com qualidade, para esses caras aproveitarem o potencial ofensivo que eles têm, você pode ter uma jogada trabalhada pelo lado com o Saravia, por exemplo, que ofensivamente é um jogador que entrega muito mais do que o Mariano, apesar de o Mariano defensivamente ser um cara experiente, que sabe ocupar bem os espaços. É outra qualidade de jogador do meio campo para frente, se comparado ao Saravia, hoje em dia, né? O Mariano já está bem mais experiente. A saída de bola da defesa, quando você tiver o Lianco, o Alonso, como disse o Edu, estou reproduzindo aqui o que disse o Edu Panzi, porque eu concordo 100% com ele. Vai ser uma saída de bola diferenciada, você vai conseguir quebrar um pouco mais a linha adversária, já rompeu um espaço de campo para jogar contra esses times defensivos, isso faz toda a diferença. Na esquerda, em vez de ter o Cadu, que é a improvisação da improvisação, você vai ter o Guilherme Arana. No meio campo, você pode ter o Bernard no lugar do Igor Gomes. Entende o que eu estou dizendo? Na direita, em vez do Palácios, que é bom jogador, e ontem eu elogiei ele mais de uma vez, né? Um jogador que procura, que busca o espaço, que se movimenta, né? O que eu destaquei sobre ele no Twitter ali, uma coisa que eu valorizo muito em jogador de futebol, um jogador que se movimenta sem a bola, que dá opção, ele o tempo inteiro tentando fazer o facão, tentando atrair uma marcação para um companheiro infiltrar, tentando uma jogada diferente, tentando drible. Jogador que joga pelo lado do campo tem que ser um jogador agudo, com personalidade, e ele tem isso, mas está longe de entregar ainda coletivamente o que entrega o Gustavo Scarpa quando joga por ali. Então, assim, para a bola chegar com qualidade até a frente,
você precisa de jogadores de qualidade na construção. A bola não vai chegar lá, né, como um milagre. Não adianta também ficar quebrando bola. Então o Atlético não está produzindo nada, não está criando nada, vamos quebrar a bola no Hulk e ele que se vire lá com o Paulinho. Pode até dar certo, porque os dois são muito acima da média. O Hulk pode conseguir escorar em cima de 2 defensores, conseguir passar por 2 caras, sofrer uma falta, achar um gol de falta, ou achar uma tabela com o Paulinho, uma bola infiltrada, enfiada para o Paulinho infiltrar atrás da zaga, que ele faz isso muito bem, a gente achar um gol, pode acontecer. Mas assim, não dá pra gente achar que é por aí a solução. E eu não tô criticando o Hulk, não, tá? Eu entendo que ele falou aquilo ali no desespero de querer ajudar, no afã de querer ajudar. Isso aqui é uma análise muito mais macro, assim, porque não é por aí que a gente vai resolver as coisas, né? Infelizmente. E, mais uma vez, a gente fica num resultado muito abaixo do esperado, contra um time muito inferior tecnicamente, pensando no elenco como um todo, né? Você compara o elenco do Atlético com o elenco do Atlético Goianiense, não há comparação, mas é um time que vem jogar contra o Atlético na arena totalmente fechado, pega um Atlético muito mal, pouquíssimo criativo. O Atlético é aquele time, cara, ontem que claramente você olha para o time em campo, você tem dificuldade para visualizar, eu falo isso sempre aqui nas análises, você tem dificuldade para visualizar de onde vai sair o gol. Quando você vê o Atlético completo, e se Deus quiser a gente vai ver muito em breve, você fala, caramba, o gol pode sair claramente numa jogada do Arana pela esquerda, o Scarpa pela direita, quando recebe a bola sempre leva perigo, tem o cruzamento dele na área, o Paulinho e o Hulk ali tabelando na frente, você tem um Zaratio chegando e pisando na área, que ontem a gente também não tinha, estava na lista de lesionados. Você vai ter o Bernard, que é um cara que já mostrou na Grécia a qualidade que tem para dar um passe diferente, para tentar o diferente, que é o que eu falei agora há pouco, que falta ao Igor Gomes. Você vai ter um pouco mais de qualidade na bola aérea. O Lianco, por exemplo, é um jogador que pode te entregar isso, porque o Atlético explora muito pouco a bola aérea ofensiva. Já há algumas temporadas, não é de hoje. Ô saudade da época de Hever e Léo Silva na zaga. Toda jogada de bola aérea era um perigo, né, para o adversário. Escanteio, cobrança de falta na área. Como disse o Milito em outra coletiva, hoje em dia a gente tem o batedor, tem 50% do que precisa para fazer gol nesse tipo de jogada, mas falta a finalização, né? Então, assim, cara, você não via ontem de onde que sairia a jogada de um gol ali. Então, dava um desespero desde o início, principalmente porque você toma um gol no início do jogo, né? E aí a situação fica bem mais difícil, porque você não precisa achar um gol, você precisa achar 2. A gente até achou um, mas não achou o segundo para virar o jogo. Agora sim, analisando cronologicamente um pouco o jogo, né? A partida começou com o Atlético Goianiense já levando perigo em alguns lances no início do jogo. Luiz Fernando, que é claramente o melhor jogador deles tecnicamente, quem viu como os caras vêm aqui no canal já sabia disso, já levou perigo numa jogada pela esquerda ali aos 9 minutos, partiu para cima do Mariano, tentou trazer para dentro para bater, aquele tipo de jogada que a gente já fica com o coração na mão, porque a gente já tomou vários gols assim recentemente, mas ele chutou muito mal, a bola passou a quilômetros do gol do Matheus Mendes, e logo depois aos 10 sai o gol do Atlético Goianiense, né? O Lucas Cal tem um espaço gigantesco para pensar o que ele vai fazer. É bom jogador, já jogou aqui no América. Quem acompanha minimamente aqui o futebol mineiro, para além do Galo, já viu bons jogos do Cal aqui com a camisa do Coelho. E por isso que eu falei que não gostei tanto da partida do Paulo Vitor ontem, porque eu acho que faltou marcação no setor. E aí, óbvio, não só uma responsabilidade dele, né, mas do Igor Gomes também, que falta combater um pouco mais em alguns momentos. Fato é que o Lucas Cal dominou a bola na intermediária, tendo todo o tempo do mundo de levantar a cabeça, ver a infiltração do Luiz Fernando e fazer o lançamento, né, nas costas da zaga. O Igor Rabelo sai para tentar deixar o jogador do Atlético Goianiense impedido, mas o Mariano, que fazia a defesa pelo lado direito, dá total condição para o jogador do Atlético Goianiense. É o tipo de lance que não precisa nem de VAR direito. Você bate o olho na imagem travada, no frame certo ali de câmera 1, você sabe que o cara está em condição legal. Sempre demora mais o VAR do que deveria nesse tipo de jogada, na minha opinião, mas beleza, conferiram lá, estava claramente legal, a bandeirinha levantou de forma incorreta o instrumento de trabalho, e aí o gol do Atlético Goianiense foi bem validado, o Mendes saiu ali, ficou naquele espaço vou não vou, e o Luiz Fernando tem qualidade, colocou por cima e abriu o placar para o Atlético Goianiense, né? O jogo era assim, travado, não tinha muitas alternativas, como eu disse, eu não via o Atlético indicando um caminho para buscar. Vários jogos na minha vida eu já vi o Atlético tomar um gol, sair atrás, 1-0 contra, mas você via, cara, beleza, a gente tomou um gol de ocasião aí, mas o time tá bem, o time tem alternativas, a gente trabalhando a bola, a gente vai ganhar, a gente é superior ao time dos caras, mas ontem não era o caso, assim. O Atlético chega ao empate aos 22 numa bola que
Claramente foi um vacilo ali do Cal, né? O mesmo jogador que deu assistência para o gol do Atlético Goianiense deu a assistência para o Paulinho, porque a bola ficou ali meio viva na defesa do Atlético Goianiense e o jogador do Dragão, para evitar ali, salvo engano, era o Palácios brigando pela bola, dá um toque para trás e aí cai no pé do Paulinho, que está muito adiantado, mas a bola vem do pé do jogador do Atlético Goianiense, então não há impedimento, e ele finaliza por baixo, né, do goleiro do time goiano, empatando o jogo. E ali, cara, você ainda tem metade do primeiro tempo, mais o segundo tempo inteiro. Claro que você pensa ali em alguma forma de achar o segundo gol, né? E vamos para cima, vamos tentar uma solução para buscar os 3 pontos e sobreviver a mais uma partida, emplacar uma segunda vitória seguida, né? Que mesmo nesse momento de turbulência, o que importa é o resultado. Então a gente conseguiria ir com mais tranquilidade para o jogo contra o Flamengo, mas o tempo vai passando, nada acontece. E aí as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Porque o time vai ficando mais aflito, o Milito olha para o banco, não tem alternativa. Quem que ele colocou no jogo hoje? Ontem, ele colocou o Pedrinho, ele colocou o Robert e colocou o Allan Kardec, né? Então, assim, você olha para o banco, cara, você não vê alternativa, você não vê um cara que vai mudar o jeito do time jogar, né? Você não vê nem jogadores preenchendo o banco como um todo, né? Então, dificilmente você vai conseguir mudar o cenário de um jogo como esse, né? Tem muita gente, o Milito já foi questionado sobre isso algumas vezes, que fala, pô, mas será que não é hora de mudar a forma de jogar? Gente, pra você mudar a forma de jogar, você tem que ter peça que te ofereça uma coisa diferente, sabe? E o Milito não tem nesse momento. Então, bons jogadores já foram contratados, já falei aqui que a gente está indo lá daqui a pouco, mais tarde, buscar o Lianco no aeroporto de Confins, o Alonso está chegando, o Bernard já chegou. Então, assim, tem jogadores a caminho, e vão entregar mais alternativas pro Gabriel Milito, mas nesse momento ele não tem, cara. Nesse momento ele não tem, e aí ele é obrigado a fazer algumas situações que levam o time a correr riscos. Vocês querem um exemplo? Um exemplo claro foi o lance do Shailon, que ele quase fez o segundo gol do Atlético Goianiense, que o Igor Rabelo fez uma defesa, né? Foi igual um goleiro naquele lance, salvo engano, foi aos 30 e poucos ali do primeiro tempo. Porque o Atlético, como eu expliquei no início, o time taticamente tinha uma linha de 3 na saída de bola, né, que tinha o Mariano, o Rabelo e o Rômulo, e o Batalha era um jogador que com bola acompanhava o Paulo Vitor no meio, mas sem bola compunha essa linha de 4 defensiva, ele tinha que afundar como um zagueiro. Mas, quando você tem um jogador que tem posições diferentes com e sem bola, eu não sou muito fã disso, para ser sincero, tirando, claro, quando o time está muito bem estruturado ali defensivamente, todo mundo sabe muito bem onde cobrir, né? Com um time de preferência que já joga junto, aí pode funcionar. Mas nesse caso, quando a bola é cruzada, aquele lance do Shailon que o Rabelo tira debaixo da trave, você tem 2 jogadores na área num posicionamento de zagueiro ali. Você tem o Mariano e o Igor Rabelo. O Batalha estava afastado da linha, como um volante de fato, e o Rômulo, que era o zagueiro pela esquerda, estava lá marcando a bola, né, tentando impedir o cruzamento, né, tentando impedir o espaço ali para o jogador que cruzou a bola na área. E aí a bola é cruzada, ela passa pelo jogador que o Rabelo está marcando e que o Mariano está marcando. Os dois tinham os seus ali na marcação, nenhum deles estava ali marcando o vento. Só que tinha um outro jogador nas costas, né, do Mariano. Então, que era justamente o Shailon. Então, o jogador que chega para finalizar, ele chega para finalizar sem ninguém, totalmente livre. Por quê? Se você tem um outro zagueiro na área, além do Igor, esse outro zagueiro estaria com o jogador que o Mariano estava e o Mariano estaria na sobra, né, para não deixar esse jogador chegar finalizando. O Mariano não estava onde ele estaria, né, caso a gente tivesse um zagueiro a mais. E aí o jogador chega completamente sozinho, finaliza totalmente fora do alcance do Matheus Mendes, e o Rabelo vai muito bem, salvando ali uma bola debaixo da trave, porque ali seria o segundo gol do Atlético Goianiense. Então, assim, é mais um exemplo, cara, de que o Milito tá no seu limite, né? Ele tá fazendo o que ele pode no limite. Não tinha um zagueiro no banco, gente, não tinha um lateral no banco. Então, assim, é difícil a gente analisar aqui, não tem muito o que analisar de jogo ontem. O Milito colocou a campo o que ele tinha, né, e tentou fazer o que ele podia fazer, e o Atlético conseguiu colocar uma bola na trave com o Hulk quando já tinha empatado o jogo, que seria o gol da virada. E, cara, faltava alternativa, faltava talento, faltava tudo, basicamente tudo.
para o Atlético achar uma vitória ali naquele jogo, por isso não achou. Por isso, 1-1 foi arrastado até o fim. O Hulk tentou numa cobrança de falta aos 42 do primeiro tempo, tentou numa outra cobrança de falta no segundo tempo, mas não rolou. E o Atlético acabou empatando mais um jogo, perdendo mais 2 pontos em casa, porque não dá para falar de outra forma um resultado como esse contra o modesto Atlético Goianiense, com todo respeito. Né, a gente, antes de falar sobre as declarações do Milito na entrevista coletiva e também sobre os outros 2 assuntos que eu quero falar nesse vídeo, a Arena e o episódio que aconteceu, né, com o Bernard, né, na apresentação do Bernard, que houve muita polêmica também, eu não vou deixar de falar. Só para citar que contra o Flamengo no meio de semana a gente vai ter o retorno do Fux e o retorno do Gustavo Scarpa, a gente pode ter o retorno do Otávio, que está na reta final de recuperação da lesão grave muscular na coxa que ele teve, a gente pode ter o retorno do Zarate, vamos ver como que ele evolui a situação da dor na região do pubis, a gente pode, quem sabe, ter o retorno do Vargas como uma alternativa, então pode ser que melhore um pouco ali a situação do Gabriel Milito, a gente pelo menos vai ter de volta o Scarpa, ao que tudo indica, na ala esquerda, já é um jogador muito mais, né, técnico ali, entrega muito mais com bola do que o Cadu, apesar de eu valorizar aqui o esforço do Cadu para o time, o esforço tático dele, claramente um jogador que se esforça para entregar o que o treinador está pedindo, mas não é a dele jogar ali, é um jogador que já é algo assim, que a gente tem que ter paciência dele jogando na dele, imagina ele improvisado, né? Então, a gente tendo aí, de repente, quem sabe, o Otávio e o Zaratio no meio, né, com o Scarpa de um lado e o Robert do outro, o Palácios do outro, a gente, né, Paulinho e Hulk na frente, volta a ter um time que você olha e pelo menos você vê ali alternativas para criar perigo para o time adversário. Mas quarta é quarta, a gente ainda está na segunda-feira, ainda estamos falando sobre o acontecido, né, esse vídeo aqui é uma análise de cabeça fria sobre o acontecido. E aí, 2 coisas que eu queria falar, assim, para fechar esse vídeo. Antes, vou falar sobre o Milito, né? O Milito claramente estava irritado na coletiva e o assunto desse vídeo, o título desse vídeo foi Calma, Milito, precisamos de você, segura a onda. Porque, cara, eu acho que ele tá irritado, primeiro, por ver que nesse momento não tem o que ele possa fazer, né? Eu acho que vale para a vida de todo mundo, assim, e para o trabalho, talvez de você que esteja me assistindo. Quando você faz uma coisa e dá errado, mas você consegue diagnosticar o erro, você fica chateado pelo erro, beleza, mas você fica, de uma certa forma, satisfeito porque você viu onde você errou e você vê um caminho para corrigir. Pô, isso aqui eu fiz errado, não rolou, da próxima vez vou fazer diferente, vai dar certo. O Milito vê que neste momento não tem o que ele possa fazer. É frustrante para um treinador, evidentemente. Ele falou isso, né? Eu venho aqui feliz quando eu ganho, quando eu perco o empate, eu vou vir aqui chateado. É um treinador extremamente ambicioso. É frustrante para um treinador ver que contra o Atlético Goianiense em casa, que ele tinha uma certa, né, necessidade, eu não gosto do termo obrigação para isso, mas necessidade da vitória, certa não, tinha uma necessidade da vitória, ele não conseguiu chegar à vitória porque ele não tinha o que fazer, porque ele não tinha peça para fazer nada diferente do que ele fez. Então, eu acho que um pouco dessa frustração, eu acho que um pouco de perguntas também repetidas que ele tem que encarar ali na coletiva, né? Tem alguns colegas e eu jamais vou aqui, quem sou eu, não sou melhor do que ninguém, mas eu jamais vou avaliar o trabalho de um colega, citar nomes aqui, o fulano, não concordei com a pergunta de fulano, de ciclano, jamais, mas eu acho que ele responde em alguns momentos perguntas excessivamente parecidas com as que ele já respondeu, e alguns temas também que claramente não vão apontar para nada diferente, ou não vão gerar nenhum tipo de análise diferente, né? Então, acho que isso tudo, o combo e a irritação de querer um resultado melhor e não conseguir, geram esse sentimento nele, essa irritação que a gente viu. Pela primeira vez a gente viu ele, né, começar a responder uma pergunta antes de um repórter terminar a pergunta, né? Pela primeira vez a gente viu ele respondendo com 2, 3 palavras ali uma pergunta da coletiva. Então ele está claramente irritado porque ele é ser humano. Continua sendo o treinador mais lúcido que eu já vi em coletiva no Atlético. É o cara que responde o que foi perguntado, é o cara que, ganhando ou perdendo, tem o mesmo tom de sobriedade, exceção feita ontem que ele estava claramente irritado, mas ele consegue manter um padrão de explicação do que ele tentou, do que ele conseguiu, do que ele não conseguiu, né, do que ele vê para o futuro. É um cara que eu admiro muito por tudo que ele tem feito e por tudo que eu entendo que ele pode fazer. E por isso, segura a onda, Milito, porque os jogadores vão estar à sua disposição em breve. A gente espera que essa onda de
de lesão, de suspensão passe. A boa notícia de ontem, se é que dá pra gente tirar alguma coisa de positivo, foi que ninguém machucou e ninguém ficou suspenso. A gente tinha o Paulinho pendurado, a gente tinha o Rabelo e o Rômulo pendurados, né, 2 zagueiros, e nenhum deles tomou o 3º cartão amarelo, então todos estarão à disposição contra o Flamengo. O próprio Milito, inclusive, está pendurado com 2 amarelos, mas segue pendurado aí porque não tomou o 3º. Então a gente tende a ter uma escalação um pouco mais honesta, vamos dizer assim. Honesta é modo de falar, pelo amor de Deus, um pouco mais aceitável, né, por assim dizer, contra o Flamengo, e a cada semana que passa tende a melhorar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter o retorno de Franco e Arana, que estão nas seleções, e vamos ter os reforços também, e jogadores saindo do DM. Aliás, eu fiz essa pergunta para o Milito sobre jogadores machucados, para tentar tirar dele algum prazo. Ele falou que o Alisson é uma lesão aí de 30 a 40 dias, né? Não deu detalhes sobre as lesões de Saravia e Lemos, que são lesões musculares na coxa. Né? Falou sobre o Otávio, que há sim uma expectativa para ele voltar, se não contra o Flamengo, contra o Botafogo no próximo fim de semana. E o Everson vai depender da evolução no dedo da mão. O Zarate vai depender da evolução nesses próximos dias. Então, torcer para esses caras estarem à disposição inteiros, para o Atlético ter uma escalação melhor, né, contra um dos nossos rivais nacionais aí. Agora, falando sobre os 2 temas, né, que eu mencionei aqui que falaria. Primeiro, a questão da arena, pessoal. Eu queria até pedir desculpa aqui, porque ontem ali no calor do jogo, e acho que muitos de vocês vão me entender, eu sou, antes de ser jornalista, torcedor de arquibancada, frequento Mineirão desde que eu me entendo por gente, frequentei Mineirão Antigo por muitos e muitos anos, Mineirão depois da reforma, o Independência, não faltava jogo na época do Independência nenhum, e em todos, né, 2012, 2013, 14, até eu começar a trabalhar ali em 2015, eu não faltava jogo do Atlético em casa. E eu sou de uma época que quem estava na arquibancada via a torcida mudando o jogo. Né? Quem é de arquibancada mesmo sabe do que eu estou falando. Eu vi a torcida do Atlético por muitas vezes virando o jogo, ganhando o jogo no gogó. Eu vi o Atlético ganhar de times claramente melhores pelo que vinha da arquibancada, pela energia que vinha da arquibancada. Para eu citar um jogo aqui, como eu já citei esse jogo várias vezes, eu cito aquele Galo e Santos de 2010, Copa do Brasil, ganhamos de 3-2 num Santos que tinha Neymar, Robinho, Ganso. Neymar não jogou nesse dia porque estava lesionado, mas tinha um timaço, aquele Santos, né, do Dorival, que fez chover naquele ano de 2010, 2011, enfim. E o Atlético ganhou por 3-2 no Mineirão, com 3 gols do Tardelli, com um time claramente inferior, e quem estava no Mineirão naquele dia sabe do que eu estou falando. Eu tenho a convicção de que se a gente jogasse aquele jogo com aqueles jogadores com portões fechados, ou talvez com o clima que a gente infelizmente vê hoje na arena, o Atlético perderia aquele jogo. Então, eu acredito nisso. Eu acho que muitos de vocês que estão me assistindo acreditam também que a atmosfera ela faz diferença, ou fazia. Então, assim, por que eu tô falando que eu tenho que pedir desculpa? Porque no calor do jogo eu falei ali no Twitter, fiz um tweet falando, cara, se depender dessa atmosfera de torcida aqui da arena, a gente não vai virar jogo não, porque é muito morno no estádio, você não vê uma atmosfera que passa do campo, da arquibancada para o campo, que os jogadores estão ali, né, correndo mais ou sentindo a empolgação que vem da arquibancada, você não vê isso na arena. E aí no tweet eu me expressei mal, falei assim, cara, que saudade da verdadeira torcida do Galo, né? Mas aí depois, rigorosamente ninguém veio reclamar comigo sobre esse tweet, tá, pessoal? Absolutamente ninguém. Até porque ele era uma opinião, não tem porquê ninguém reclamar. Mas eu li um tweet de um pai que me respondeu, que falou, cara, eu fui pro estádio com 6 crianças, obviamente as crianças não vão cantar igual um cara veaco de torcida, e a gente não é menos atleticano que ninguém. Então, assim, no fundo ele tá certo. O torcedor que vai para o estádio para ir com a sua família tranquilo, para ver o jogo sentado, para comer sua pipoca, cara, ele é torcedor igual o outro torcedor, assim. Ele pode amar o clube tanto quanto o cara que sai rouco do estádio e gostar de ver o jogo quieto na dele, sabe? Assim, quem sou eu para definir quem é torcedor, mais torcedor do que o outro? O que eu quis dizer ali foi que eu sinto falta, infelizmente sinto, assim, é uma opinião minha, é uma nostalgia minha, de ver a torcida do Atlético como ela era antes, assim, uma torcida que passa o que ela está sentindo, é a energia dela para dentro do campo, a energia positiva, né, que ajuda o time a ganhar o jogo e não só que observa ali esperando uma vitória. Mas assim, o meu erro, o primeiro, foi citar essa coisa da verdadeira torcida, porque verdadeiro atleticano é todo mundo que ama o clube, amou o clube e quer o melhor do clube, é torcedor tanto quanto qualquer outro.
E talvez assim falte a mim e a muitos de vocês, que eu vejo esse comentário muito reincidente também, eu estou abrindo o coração aqui porque o que eu sinto, o que eu falo, eu vejo que muita gente dá eco, né? Porque concorda comigo. A galera que é de arquibancada de assim, mais tempo, a maioria concorda comigo. Mas a gente precisa entender, pessoal, infelizmente, que o perfil de consumo na arquibancada mudou, né? A gente pega hoje os grandes clubes do país, nenhum deles tem a grande festa que já teve antigamente. Nem os clubes que ainda conseguem manter uma festa legal. A Arena Corinthians, que é um estádio moderno, de Copa do Mundo, mas que mantém uma festa legal, eu já trabalhei lá vários jogos, né? O clima chega assim dentro do campo, o grito da torcida chega dentro do campo, mas não é a mesma coisa da festa que era na época de Pacaembu, por exemplo, do Corinthians, né? O Palmeiras nem se fala, né? O estádio do Palmeiras é um estádio frio, tanto quanto do Atlético, talvez menos um pouco, mais um pouco, enfim, não tem por que fazer uma régua aqui de temperatura de estádios, mas é um estádio frio. Só que o Palmeiras ganha lá porque o Palmeiras tem um timaço, né? E é bem treinado, e os caras jogam juntos, e tem alternativa pro treinador, e o treinador sabe trabalhar com esses caras. Então, assim, eu vi um tweet, não vou lembrar de quem, perdão, mas falando assim, cara, o Galo tá caminhando, já se transformou em Real Madrid no que diz respeito à postura do torcedor, falta só se transformar dentro de campo. E é isso, né? O Real Madrid não ganha jogo porque a torcida não para de cantar, ganha jogo porque tem time bom. Então a gente tem que acostumar, infelizmente é a nova realidade. Eu digo infelizmente porque eu sou saudosista em relação a isso. Muito da minha atleticanidade vem do que eu vi na arquibancada e não dentro do campo, né? Eu assim, tenho mais orgulho do que eu vi de postura da torcida do Atlético do que a Libertadores de 2013, por exemplo, do que a Copa do Brasil de 14, o Brasileiro de 21, porque a minha geração viu as duas coisas, né? Viu a torcida do Atlético sendo diferenciada, e quem é da minha geração sabe que pré-pandemia não havia a menor possibilidade de a gente abrir discussão sobre torcida em Minas Gerais, não havia, né? Absolutamente. Então, assim, a gente viu isso, a massa, né, fazia tudo que ela fazia antigamente nos estádios, a gente viu o título também. Então, a gente viu as duas coisas. Não existe mais aquele papo que eu, na minha adolescência, tinha que ouvir de que, vocês falam de torcida porque é só o que vocês têm, falta título. Não falta mais, a gente ganhou tudo que tem para ganhar, né, com exceção do Mundial de Clubes aí nesses últimos 13, 15 anos, né? E eu, graças a Deus, vi todos esses títulos da arquibancada e alguns trabalhando na beira do campo. Então, assim, a questão não é falta de título, a questão é que eu, particularmente, isso vai de cada um, tenho muito da minha atleticanidade construída pelo que eu vi da arquibancada e não pelo que eu vi dentro do campo. E por isso eu sou saudosista nesse ponto. Mas, cara, cabe a nós aceitar, assim. Cabe a nós aceitar. A torcida não vai voltar a ser o que era. Nem a do Atlético, nem a dos outros clubes. Não é assim, um privilégio nosso. Não é um privilégio nosso essa situação. Tá? E assim, vocês podem ver aí torcedor do rival, por exemplo, aparecendo para falar de torcida, que é um fenômeno 100% novo, né? Até o último ano de Série B do rival, que eu não vou lembrar qual foi, não sei se 22, acho que 22, a torcida do rival, pelo menos na minha vida, sempre foi uma torcida apagada, uma torcida de média baixa de público, que aparece só na boa, uma torcida que nunca se destacou nacionalmente por fazer a diferença, por levar o time a vitórias, uma torcida mais exigente, no sentido disso que eu falei, só vai na boa, etc. A torcida do Atlético era o contrário, né? E nesses últimos anos eu acho que rolou um pouco da inversão, porque o rival na Série B, time muito ruim, né? Viu que precisava do torcedor, então você pega um jogo no Mineirão hoje do rival e um jogo na Arena do Atlético, se a Arena tiver metade do público que o rival coloca no Mineirão, isso não acontece, mesmo no atual cenário isso não acontece, a renda na arena vai ser maior ainda, porque o ingresso está lá no teto. Então, assim, o público é diferente, né? O torcedor do rival ainda está nesse renascimento de quando vem da Série B e vamos devolver o clube para o lugar onde ele não deveria ter saído. A gente passou por isso em 2006, né? A gente passou por isso tendo a maior média de público do país, nas 4 divisões, quando a gente jogou a segunda divisão. Foi um ano só. Caiu e subiu na bola de primeira, mas a gente foi a melhor média de público, né? E teve esse ânimo, cara, agora o Galo vai voltar a ser, vai voltar ao seu lugar. Isso é normal nesse contexto. Mas a longo prazo não se sustenta. A gente sabe, o rival agora está investindo, está aparentemente montando um time competitivo novamente, e quando voltar a ser competitivo, né, caso volte esse ano que vem, a torcida vai voltar ao padrão que a gente conhece, não é dos últimos 2 anos, é dos últimos 30, né? Assim, então,
Isso não tem por que a gente ficar discutindo, porque quem entende um pouquinho de arquibancada em Belo Horizonte, em Minas Gerais, quem viu um pouquinho de história do que foi construído pelas duas torcidas aqui, sabe do que eu estou falando. Então a gente tem que falar do nosso. E o nosso é se adaptar à nova realidade, que vai ser a realidade do rival, como eu estou dizendo, se um dia eles tiverem estádio e tiverem, né, time bom e tiverem esse pensamento enfim, tem que dar lucro, que é o que todos os clubes pensam hoje em dia. Eu fiz 2 tweets ontem durante o jogo sobre torcida. Um falando o público e a renda. O público era 39, pancada, quase 40 mil. A renda, 2 milhões e 200 mil reais. E logo na sequência eu fiz aquele tweet que viralizou falando, cara, se a gente depender de torcida aqui, a gente não vai arrumar nada. E alguém respondeu esse segundo tweet falando assim, falou, Sara, o problema é que quem manda no clube está mais interessado no seu último tweet do que nesse. O que ele quis dizer? O dinheiro está no bolso, meu amigo. 2 milhões e 200 mil reais estão na conta de renda. Então, se o torcedor não cantou, se o público que está lá é um público que não está acostumado a levar o time à vitória, se tem problema de acústica porque tem, né? Se o torcedor mais antigo não está se sentindo representado naquele estádio, se não houve uma energia que saiu da arquibancada para ajudar o time a ganhar um jogo que estava difícil, pouco importa. E no fundo eu concordo com ele. E no fundo, mais no fundo ainda, que é o que eu estou falando aqui que a gente tem que aceitar, é a realidade não só do Atlético. Então, gente, é um recado que eu tô falando aqui, eu tô quase que falando comigo mesmo, assim, é como se eu estivesse falando pro espelho, assim, porque é o que eu preciso falar pra mim mesmo, pra parar de bater nessa tecla, porque não adianta bater nela, porque não vai mudar. A gente tem que aceitar a nova realidade, né? A nova realidade é essa, então a gente tem que cobrar cada vez mais desempenho dentro do campo, porque o torcedor claramente não é mais a prioridade, né? E o que o torcedor pode fazer pelo clube dentro do estádio não é mais a prioridade. Fica claro quando a acústica é feita priorizando shows, por exemplo. Fica claro quando não há uma campanha para se haver um verdadeiro ingresso popular ali, um setor verdadeiramente popular. Fica claro quando o estádio não é o caldeirão que prometeram. Fica claro quando um jogador é apresentado em campo e o torcedor que é contemplado, entre aspas, para ir até o campo, conhecer o jogador, ganhar uma chuteira do jogador, é o filho do diretor de comunicação. Né, que a gente precisa falar sobre isso aqui também. Então, assim, o torcedor, gente, não é a prioridade do clube nesse momento. Tá claro. Então, a prioridade, tomara que seja ter time bom e ganhar título, né? Porque isso a gente tem que ter. Né? Já que o torcedor está ficando cada vez mais escanteado, ou pelo menos grande parte dessa torcida, que não se sente mais representada ou não é mais contemplada na nova casa do clube, né? No novo universo do clube ali, ambiente do clube, que o time nos dê orgulho, né? E tomara que isso aconteça, eu acredito muito no treinador, acredito muito nos jogadores que estão chegando e vou tentar me acostumar com essa nova fase de sair do estádio depois do jogo do meu time sem estar com o coração disparado como eu vivi durante, 25 anos da minha vida aí, porque eu acho que não vai mais rolar. Infelizmente, essa parte a gente tem que dar o braço a torcer. Sobre a ação, e parabéns ao Vitor Martins, né, que foi atrás da informação, checou e fez o tweet ali expondo o problema. Aquilo ali é um problema grave, claríssimo. Eu fiz o questionamento à assessoria de comunicação do clube e não obtive resposta, e fiz o questionamento a algumas fontes minhas ligadas à diretoria do clube, e o que eu ouvi foi que está no compliance, né, que é uma história que está no compliance. Né? O filho do diretor de comunicação, André Lamounier, foi um dos torcedores ali que estiveram dentro do campo recebendo do Bernard um par de chuteiras. Né? O que aconteceu? O Bernard foi apresentado, salvo engano, no jogo contra o Fortaleza, e aí, durante a apresentação dele dentro do campo, conversando com a repórter da Galo TV, a repórter falou, vamos ver se tem algum torcedor aqui no estádio com camisa do Bernard. E tinham torcedores comuns do clube, né, que não são filhos de ninguém, por assim dizer, né, de ninguém relevante no clube, com a camisa do Bernard. O telão do estádio chegou a mostrar um, inclusive. E aí apareceram 2 garotos com a camisa nova desse ano, com o número 20, que é o que o Bernard vai usar nessa segunda passagem, com o nome dele. E aí chamaram esses torcedores, os torcedores foram lá, conheceram o Bernard, ganharam par de chuteiras, até aí tudo certo. Só que aí, como publicou o Vitão, depois veio à tona que um desses garotos que esteve lá era filho, né, do diretor de comunicação do Atlético, André Lamounier, e o outro garoto era amigo dele. Então, assim,
é o tipo de coisa que, no mínimo, para dizer o mínimo, desmotiva o torcedor de participar de ações do clube, de participar de promoções do clube, de pagar o sócio torcedor do clube, de querer ser ali contemplado em alguma coisa do clube. Você imagina se perde ou não perde a credibilidade numa próxima ação com o torcedor. A gente vai selecionar 10 torcedores para acompanharem um dia de treino na Cidade do Galo. Será que a confiança do torcedor em participar dessa ação, torcedor comum, tá? Que só paga o sócio dele lá e não conhece ninguém no clube, será que a confiança vai ser a mesma? Será que ele vai acreditar do fundo do coração que a chance dele ser contemplado é a mesma de uma pessoa que é parente, alguém que está lá dentro? Então, assim, eu discordo um pouco desse posicionamento do clube de, tá no compliance, vai ser tratado internamente, porque eu acho que é um problema que envolve o torcedor. Eu entendo como um desrespeito ao torcedor comum, né? Que por mais que não venha sendo tratado como protagonista, que na minha opinião não está sendo, como eu já falei nesse vídeo, ele ainda está lá. E não são poucos. E ainda é ele que banca o clube, pagando sócio, pagando pay-per-view, indo no estádio, comprando camisa. Então, eu acho que o clube deve uma satisfação ao torcedor, né? Então, enfim, vamos aguardar. Eu estou fazendo o que alguns colegas meus de imprensa fizeram. Eu gostaria que fossem todos. Que é questionando o que eu acho que está errado, que é cobrando posição do clube, que é fazendo o que está ao meu alcance, né? E mais do que isso eu não posso fazer. Infelizmente, eu vou seguir fazendo meu trabalho de forma honesta, íntegra, independente, sem dever nada para ninguém, falando aqui nesse microfone rigorosamente o que eu acredito e torcendo por dias melhores, né? Torcendo por dias que nos tragam mais orgulho de torcer para o Clube Atlético Mineiro, que eu sempre falo, pessoal, é maior do que qualquer um, do que qualquer contexto, do que qualquer pessoa que esteja em qualquer cargo, né? Seja diretor, seja jogador, seja dono, o Atlético é maior que todos e sempre vai ser. E por isso que a gente está aqui ainda, defendendo o clube e torcendo e trabalhando por dias melhores dentro do que está ao nosso alcance, né? Mais do que isso, infelizmente a gente não pode fazer. Me perdoem aí pelo vídeo um pouco mais longo, nem sei se ficou mais longo do que o padrão do Cabeça Fria, imagino que sim. Mais um vídeo então de desabafo aqui, porque tem dia que a gente precisa falar algumas coisas que vão além do jogo, né? A gente hoje vai ter mais conteúdo aqui no canal, vamos lá acompanhar a chegada do Lianco, depois tem Falazada, nossa live ao vivo aqui toda segunda-feira às 19 horas, e quarta-feira estamos lá na Arena de novo para Galo e Flamengo, enfim. Segue o baile, tem muita coisa legal vindo aí no canal e obrigado a todo mundo que acompanha e apoia meu trabalho. Se quiser apoiar meu trabalho de uma forma única, tem o botão do Valeu Demais aqui embaixo, que é um apoio em dinheiro de forma única ali. E se quiser apoiar sendo membro também será muito bem-vindo. E claro, se não for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.